encontramos em Loures e aqui tem-se vivido um verdadeiro espírito de festa. Mas será que todas estas pessoas sabem o verdadeiro significado do Carnaval? Conhece a verdadeira origem desta festividade? Não. Não tem assim uma pequena ideia? Eu sei que o Carnaval vem essencialmente do Brasil, não é? É lá que é a maior folia. Nós estamos a adotar aqui também um bocadinho, mas nós temos aqui um Carnaval muito bom em Portugal. Este ano não houve assim a possibilidade de haver Carnaval tradicional por causa dos acontecimentos que tem havido. Mas essencialmente o Carnaval vem do Brasil, isso eu sei. Eu penso que o Carnaval nasceu, tem uma origem pagã, que celebrava o fim de uma época para entrar depois numa época de renascimento e, portanto, acho que vem daí. O Carnaval é celebrado todos os anos um pouco por todo o mundo. O nome advém do latim carnis levale, que significa afastar-se da carne. É uma festividade centenária realizada em diversas regiões da antiguidade, inicialmente com apenas um objetivo: festejar os aspectos do cotidiano, o prazer, a alegria, o excesso e a opulência. Apesar de toda a popularidade e significado, o Carnaval também marca uma altura de gastos, sejam estes em viagens, disfarces ou desfiles. Mas será que esta festividade não mete fundo ao bolso dos portugueses? Quanto é que já gastou com esta festividade? Este ano, olha, para nós cerca de 200 euros. Esta festividade ainda tem muitos gastos, não é? Sim, ainda tem. Nós somos figurantes, mas cada figurante paga o seu fato. A associação contribui, mas cada figurante tem que contribuir com o valor do seu fato. Portanto, o mais caro para si este ano foi o fato. Sim, sim. O fato é barato, porque o nosso fato é um dos mais baratos do Grupo Carnaval de Loures, que é 65 euros os homens, 75 euros as mulheres, mas temos direito a tudo. E é bonito, sempre. Mas o Carnaval ainda acarreta alguns custos, não é? Sim, o Carnaval tem alguns custos, isto para andar aqui tem-se que custar e não se tem que olhar a dinheiro, porque aqui gasta-se muito. Em fantasias, essas coisas, em torno de 50 euros para as crianças, já gastei. Independentemente dos custos e disfarces, a origem histórica desta celebração é milenar. Apesar desta grande festividade ser hoje celebrada num contexto diferente da sua gênese, o Carnaval de hoje apresenta-se como uma celebração predominantemente cultural, com um forte impacto social e económico. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um debate público. Estamos em direto aqui na Unifé TV, o canal da família, com mais um programa, mais um tema. E nós vamos hoje abordar questões como essa que foi apresentado na matéria, pessoas que comemoram determinadas festas ou festividades e não sabem as origens, não conhecem a história, não sabem muitas vezes o que estão a comemorar. Simplesmente entram na grande multidão e fazem o que todos fazem, pensam como todos pensam, e nós estaremos aqui para falar um pouquinho a respeito, não apenas do Carnaval, mas também de outras questões, outras situações sobre a juventude, sobre projeção de futuro, sobre as pessoas, o que elas pensam a respeito de suas próprias vidas após essas datas comemorativas. Eu tenho aqui nos estúdios um historiador que está conosco, que é o Gonçalo Farlens, é isso? É isso. Gonçalo Farlens. Está muito bem dito. Está muito bem dito. Seja muito bem-vindo aqui obrigado ao Debate Público, é um prazer tê-lo aqui para falar sobre esse tema, né? Carnaval, sobre o que acontece antes, durante e pós o Carnaval, falar um pouquinho dessa evolução. Uma das entrevistadas
diz que o carnaval começou no Brasil, é verdade isso? Pois, logo aí podemos começar, já está errado, porque nós sabemos que o carnaval no Brasil é levado pelos portugueses na segunda metade mais ou menos do século XIX, mas eu acho interessante começar a comentar este tema, principalmente pelo início. O carnaval, como nós conhecemos, e passou na peça e bem aquela frase que significa carnis levare, que significa afastar-se da carne, simboliza o que nós chamamos aqui em Portugal o entrudo, que é o início da quaresma, por isso é que terça-feira carnaval, quarta-feira de cinzas, para que dá início à nossa quaresma, este período de reflexão e que nós agimos de maneira diferente ao longo desses 40 dias. As origens do carnaval é muito interessante porque, fazendo assim um exercício na história, a sua origem vem do Império Romano, obviamente. Como nós sabemos, o Império Romano foi um império milenar, sofreu imensas transformações ao longo da sua existência, e sabemos que o Carnaval tem uma origem pagã, que seria nas celebrações dos vários deuses. Como nós sabemos, grande parte da existência do Império Romano, o próprio Império era politeísta, acreditava em vários deuses, e as duas grandes celebrações que nós sabemos mais ou menos estão conectadas, que futuramente dão origem ao Carnaval, são as Saturnálias e as Lupercálias. São festas em honra de deuses, em que havia pessoas mascaradas, havia muita azáfama, costumava ser uma semana, um pouquinho mais, um pouquinho menos, havia menos regras, as pessoas tinham mais liberdade. E só que é interessante que nós estamos a falar sobre esta frase que apareceu ali, que é o carnis levare, porque também há uma outra celebração durante o Império Romano, que fazia-se um culto no Império Romano à deusa Isidis Navigium, em que se celebrava também o Carrus Navalis. Portanto, nós temos aqui duas possibilidades de origem da palavra carnaval. A primeira é de origem pagã, que é o Carrus Navalis, que era uma celebração onde havia vários carros alegóricos a esta deusa, e depois, já com o toque do cristianismo, com a cristianização do Império Romano. Como nós sabemos, o Império Romano era vasto, tinha muitos territórios e muitas populações, e o cristianismo, quando surgiu e foi implementado no Império Romano, o próprio cristianismo foi começando a assimilar as culturas pagãs, de forma a permitir uma similaridade cultural dos povos mais fácil. Portanto, Carrus Navalis é mais de origem romana, e a carnis levare é mais uma interpretação do que é o Carnaval do ponto de vista cristão. Portanto, nós temos estas duas vertentes. Depois vai-se desenvolvendo este Carnaval, e quando nós temos a cristianização, principalmente no continente europeu, que é onde nós temos mais fontes também, quando se desenvolve, no contexto português, até ao século XVI, XVII, até à altura da Reforma Protestante, nós sabemos que o Carnaval era muito ligado à Igreja cristã, à Igreja Católica em Portugal. Depois, quando temos a Reforma Protestante, a partir do século XVI, XVII, aí temos uma liberalização do Carnaval, em que a Igreja afasta-se um bocadinho do centro do festejo, e a partir daí as pessoas começam a ter um bocadinho mais de liberdade nos seus festejos. Em Portugal, por exemplo, no século XVIII, na década em que nós temos o terremoto de 1755 e o tsunami, nesse período, um bocadinho antes e um bocadinho depois, sabemos que Dom José I, Marquês de Pombal e Pina Manico, uma pessoa muito importante na liderança da segurança em Lisboa, cancelaram os festejos do Carnaval, porque era uma altura de muita azáfama, em que o povo se envolvia muito nos festejos e a taxa de criminalidade aumentava e muito. Há muitas descrições da época que referem que o festejo do Carnaval em Lisboa, em Portugal, principalmente no século XIX e no XVIII, fazia-se em 3 locais da cidade de Lisboa, que era onde havia a maior preponderância de população. Fazia-se onde hoje é a Baixa de Lisboa, no Chiado e no Jardim Público, onde hoje é a Avenida da Liberdade. No Chiado nós temos vários relatos da época que falam que muitas das pessoas estavam nos prédios em volta. Quando ficavam um bocadinho desconcentradas, era o tempo suficiente para aproveitar para as pessoas que faziam os desfiles alegóricos entrarem pelas casas adentro, atirarem água contra as paredes, roubarem a comida e porem pedras dentro das panelas, colocarem ratos que tinham caçado durante a semana cheios de fome e tiravam lá para dentro. Portanto, nós conseguimos perceber que quando nós temos a Reforma Protestante e o Carnaval, os festejos do Carnaval se afastam um bocadinho da Igreja, temos uma liberalização um bocadinho maior do papel da pessoa dentro dos festejos do Carnaval. Por isso é que depois Marquês de Pombal tenta cancelar os festejos. Depois,
Já no século XIX, quando nós temos as guerras liberais, em que temos a transição do antigo regime, do absolutismo na sua teoria, isso era um debate para outras andanças. Quando nós temos as guerras entre Dom Miguel e Dom Pedro, a chamada Guerra dos Dois Irmãos, Dom Pedro, que era o último elemento que representava o antigo regime, era uma pessoa que gostava muito de celebrações, de touradas e das próprias celebrações religiosas do Carnaval. Ele tenta implementar novamente os festejos do Carnaval. Perdeu a guerra contra o seu irmão, Dom Pedro, assina-se a Convenção de Evramonte e ele vai para o exílio, e a partir daí mantém-se as celebrações do Carnaval, mas surge uma personagem no Carnaval português que nós hoje ainda utilizamos uma expressão que é a personagem do xexé. Nós hoje em Portugal utilizamos muito uma expressão e quem está em casa a ouvir-me de certeza que sabe o que é que é o xexé. Eu estou a ficar xexé, ou eu acho que estou xexé, é aquela coisa de acho que estou a ficar velho, acho que estou a ficar perdido, acho que não tenho noção das coisas, pronto. E essa personagem surge no Carnaval como forma de sátira a Dom Miguel, ao que ele representava e a todas as pessoas que andavam ao lado dele. E depois, pronto, a partir do século XIX, uma coisa que é muito importante perceber é que o Carnaval em Portugal, ou o Carnaval mesmo desde as suas origens pagãs, não é o Carnaval que nós temos hoje, no sentido em que, se nós olharmos, por exemplo, ao Carnaval no Rio de Janeiro, no Brasil, no Sambódromo, o Carnaval divide-se em dois, que é o Carnaval temos os atores e temos os espectadores. Os atores são as pessoas que estão no Sambódromo e os espectadores são quem estão nas bancadas. Nesta altura, no século XIX, e muito antes também, estas celebrações, os atores e os espectadores eram um só. A celebração do Carnaval era quase como se fosse uma segunda vida, em que não havia regras, as pessoas podiam participar naquilo que quisessem. E é muito interessante porque nos próprios teatros, no século XIX, em Portugal, no Teatro São Carlos era muito comum, durante o teatro, nas celebrações do Carnaval, os próprios atores estavam no palco, cumprimentarem os espectadores. Porque como não havia esta diferença entre ator e espectador, havia uma proximidade muito maior. Então é muito interessante perceber esta dinâmica. O Carnaval do Brasil, você citou aí, vale a pena a gente fazer esse comentário. E você pode participar, você que agora acompanha através das nossas redes sociais, você que acompanha através da Unifé, tem aí os números de telefone, você pode ligar, participar, deixar sua opinião, fazer aqui a pergunta aqui para o historiador. Nós temos também questões nos nossos stories, daqui a pouquinho eu vou colocar. O Carnaval lá no início, em Roma, né, como você falava há pouco, parecia que mais uma festa meio que política, de um poder político que tentava controlar, de certa forma, as pessoas. Haviam muitas revoltas naquela época, muitas questões políticas envolvidas. E no Brasil a gente vê isso. A política muito entranhada, muito envolvida com o Carnaval, né, em alguns estados. E nós sabemos que quando a população, de uma forma geral, recebe um pouquinho de entretenimento, né, de diversão, parece que se esquece um pouquinho dos problemas sociais. Né? É isso mesmo. Essa forma de fazer política surge em Roma, com os imperadores, que há um ditado muito conhecido que em Roma basta haver pão, festa e água que as pessoas estão felizes. E os imperadores faziam muito este tipo de celebrações como forma de simbolismo, para já do seu próprio poder, porque tinham capacidade de fazer com que as pessoas pudessem celebrar durante uma semana inteira a Saturnália e a Lupercalia, por exemplo, e depois, obviamente, que esta tendência política de manipulação quase foi-se continuando de geração em geração e os políticos foram percebendo que isto funcionava. As pessoas tiverem comida, se tiverem festa, estão felizes e vão se esquecer um bocadinho. No Brasil, principalmente, os políticos, eles aderem com uma força assim, extraordinária, organizam, estão lá no meio e tem lugares lá, camarotes especiais, enfim, a gente vê e financiamento também, o Carnaval é financiado, né? Pois, dá para perceber o porquê, porque o Carnaval brasileiro, que é levado pelos portugueses mais ou menos na segunda década do século XIX, portanto 30 anos depois... Mas não é levado dessa forma. Não é levado desta forma, nós levamos o entrudo, nós levamos o Carnaval do ponto de vista religioso mesmo. E depois, em 1846, mais ou menos, no Brasil, há um senhor que, durante uma procissão religiosa, começa a bater com os tambores e começa a haver uma azáfama de pessoas e depois, no ano a seguir, mais pessoas juntam-se e pronto, depois foi feito bola de neve e o Carnaval do Brasil tornou-se o que é hoje, um bocadinho mais afastado, se calhar, da cultura religiosa, mas mantendo, se calhar, a sua intervenção social, a sua crítica, a sua sátira. O que em Portugal também acontece mais ou menos, mas obviamente que sem a mesma magnitude. É bem diferente, a gente viu aí algumas imagens do Carnaval de Loures, né? E na sua opinião, Carnaval
tradição, cultura, é algo espiritual? O que você pensa a respeito dessa festa que termina hoje, né? Termina hoje. E Naqueles que não foram adiados. e depois, né, o que vem pós-festa, pós-comemoração, pós-rua, pós-fantasias. Vamos colocar a primeira questão para quem está em casa poder participar, você que acompanha através da internet, os nossos amigos internautas. Você conhece a origem do carnaval? Deixa aí a sua opinião, sim, ou se você desconhece, ou você não tem a mínima noção de origens, de datas, não sabe e também não quer saber, você pode ser muito sincero aqui no programa de hoje. A segunda questão que nós temos, considera que quem celebra o carnaval desconhece sua origem, são crianças, são pessoas com ideias singulares. Temos uma outra pergunta. O que costuma fazer no carnaval? Festejo? Não faz nada? Ou se já não comemora, não festeja mais, também você pode deixar o seu ponto de vista. E a quarta e última pergunta, acha que no carnaval acontecem excessos? Festeja-se a efeméride? Efeméride, está correto essa palavra? Efeméride. Efeméride. Há gastos supérfluos? O que você pensa a respeito dessas opções aí de resposta? Vamos às ruas de Lisboa, nós entrevistamos algumas pessoas, a nossa produção foi às ruas para saber o que as pessoas pensam, falam a respeito do carnaval e já voltamos. Carnaval, o que é o carnaval para ti? É uma festa louca e é a possibilidade de poder me vestir sempre do que eu quiser. Adoro o carnaval, adoro a diversão, a brincadeira, as máscaras em si. Eu pessoalmente não gosto, não gosto muito de mascarar, mas hoje mascarei por causa da minha filha. Mas adoro o espírito e adoro este carnaval, especialmente de Torres, de Loures. É diversão. É isso, é diversão, é folia, é uma altura em que as pessoas acabam por extravasar um bocadinho o inverno, é tipo o fecho ali de um ciclo e a abertura de outro. E conhecem a origem, a verdadeira origem aqui do carnaval? Ui! Carnaval aqui de Loures? O carnaval em geral, conhecem a verdadeira origem da festividade? É assim, por aquilo que eu sei, tem a ver com o Domingo Gordo, que foi o terminar das festas. Portanto, isto é tipo o terminar para começar depois o período da Quaresma. E então é que havia o Domingo Gordo, em que se era permitido tudo e em que as pessoas até se mascaravam para não serem conhecidas. Pronto, volto a repetir, para depois iniciar o período de Quaresma até à Páscoa. Não. Não tens assim nenhuma ideia? Não. Eu já ouvi dizer que a origem dele seria de Veneza. Do carnaval, vem através do carnaval de Veneza. Penso que sim. E o que é que tem a dizer sobre aqui os cancelamentos do carnaval por algumas autarquias aqui em Portugal continental? Eu acho bem feito aqueles que sofreram por causa das cheias e isso tudo, pronto. Acho isso bem feito eles terem cancelado o carnaval deles. Agora quem não teve esse problema das cheias, pronto, há que divertirem-se, né? Porque o carnaval é só uma vez em cada ano. Eu acho que é mais que justificável devido ao que aconteceu, não se pode estar a festejar a alegria com a tristeza de outros, né? E acho que as pessoas também têm que ser solidárias com isso, sim. Não havendo condições, acho que foi o mais acertado. E para si? Pronto, as condições, pronto, este ano foi o que foi, acho que foi justo. É triste porque a gente também gosta dos outros carnavais, mas pronto, a gente percebe e é apoiar quem precisa neste momento, que só quem está a passar é que sabe a dor que sente em perder as coisas. Estas tempestades azelaram realmente não só a alegria das pessoas, mas também a comemoração desta data. Exatamente, sim. Se as pessoas não tiverem alegria e ânimo, se do que tiver à nossa volta não está bem, né? Lá diz um filósofo que o meio influencia o indivíduo, não é? E consideras que hoje, em Portugal, o carnaval é mais para crianças, é para todas as idades? É para todas as idades. Porque, como se vê nas ruas, toda a gente se mascara, crianças, adultos, até os mais velhos se vestem, por isso. É um momento em que a felicidade não tem idades, é isso? Sim. Acho que é para todos. Porquê? Porque vejo até os mais adultos, a começar por mim, a vibrarem mais o carnaval do que as crianças. Sentem mais do que antigamente. O que é que tem a dizer
sobre os cancelamentos do Carnaval por algumas autarquias aqui em Portugal continental? Politicamente falando, não sendo politicamente correta, sou contra, porque não é, as pessoas não têm que, não é o fato de cancelar os carnavais que mostra que as pessoas estão solidárias com a situação. Ao menos era um momento para esquecerem um bocadinho o que tem acontecido por aí, não é? Mas pronto, é o que é e cada um sabe de si. Eu não cancelaria, lá está. Eu acho bem feito aqueles que sofreram por causa das cheias e isso tudo, pronto. Acho isso bem feito eles terem cancelado o carnaval deles. Agora quem não teve esse problema das cheias, pronto, há que divertirem-se, né? Porque o carnaval é só uma vez em cada ano. E no Carnaval todas as pessoas se mascaram. E você, qual é que seria a sua máscara, o seu fato de Carnaval? O meu fato de Carnaval é aquele que eu visto todos os dias, é trabalhador. E sempre com um sorriso no rosto também? É isso mesmo, isso mesmo. Consideras que é também uma oportunidade para algumas pessoas vestirem uma personagem que na verdade sempre foram? Sim. Porquê? Porque o Carnaval é a altura onde podemos nos mascarar daquela personagem que nós adoramos, que nós nos vemos a nós próprios nela, por isso... Na maior parte do ano não é aceitável, não é? Sim, sim. Acho que sim. Acho que sim. Porquê? Porque são mesmo de fato aquilo que estão vestindo, ou porque é assim que eles estão se sentindo, né? Infelizmente é a realidade, às vezes a pessoa não está bem com ela mesma e então vai buscar aquilo que vai mostrar para as pessoas que ela está daquele jeito. O Carnaval ele é uma das festas mais popular do mundo. Se comemora em muitos lugares, né, Gonçalo? Sim, sim. Muitos países. E aí vem essa questão, né? Sempre se levanta essa questão, muitos debates são erguidos por questões de gastos públicos, né? Porque se envolve aí bilhões de euros, enfim, cada moeda, cada lugar. Mas tem o outro lado que gera emprego, tem o turismo, tem os turistas que também aderem, tem a questão cultural, tem a questão de negócios envolvidos, enfim, é toda uma logística em volta dessa festa. Tem também as questões contras, né, que as pessoas reclamam muito da sujeira, das coisas que se partem, que se quebram. Sim. Fala um pouquinho sobre essas diferenças de pensamento, né? Sempre tem aqueles que aderem, são os prós e os contras. Eu acho que a grande maioria falo no contexto português, acredito no brasileiro seja a mesma coisa. A grande parte das pessoas participa ativamente no Carnaval, senão nós não tínhamos tantas celebrações ao longo do nosso território, da mesma maneira que no Brasil e ao longo de todo o mundo, em New Orleans, em Nice, em Veneza. Eu acho que o Carnaval é uma celebração muito importante para Portugal, principalmente porque, fator número 1, é um forte dinamizador da economia local, porque mobiliza grandes franjas da população que estão espalhadas principalmente pela zona marítima, ao longo da costa, e muitas vezes vêm para o interior, por exemplo, Torres Vedras, e a quantidade de pessoas, por exemplo, Torres Vedras, se não me engano, a quantidade de pessoas que visita o Carnaval de Torres Vedras está mais ou menos em 1 milhão e tal pessoas ao longo dos 3, 4 dias, se não me engano, de festejos, que vão visitar Torres Vedras. Pronto, e depois, obviamente, que dinamizando a economia local, gera empregos e dinamiza a economia e, de certa maneira, essa temática de pois a questão dos lixos e da sujeira. Dos gastos, não? Os gastos. A questão dos lixos acho que é um não tema, porque do que eu vejo, as câmaras municipais têm feito um bom trabalho na limpeza dos locais públicos. Depois, na questão dos dinheiros públicos, não sei, eu acho que as pessoas, daquilo que eu falo com pessoas acerca desta temática, não vejo grande crítica acerca dos gastos do erário público nas celebrações do Carnaval, até porque há várias outras celebrações que são gastas, que é gasto esse dinheiro do Estado. Portanto, eu acho que a celebração faz sentido, deve ser feita, obviamente que com as devidas precauções, e agora o Estado português ainda bem que o fez devido às tempestades que assolaram o nosso país, mas não sei, acho que a celebração é boa e deve ser feita. A questão também que se levanta muito, Gonçalo, é a questão do aumento, né, do excesso de álcool, violência. A gente vê em muitos noticiários pessoas que exageram, pessoas que perdem o controle, que ali na folia, né, no meio
perde o controle. Mas isso também, na sua opinião, é um ponto muito pequeno de ser... Não, eu não acho. Eu até falo sobre a minha própria experiência. Eu não sou grande fã de ir para o Carnaval por essas razões, mas já a questão dos excessos, o álcool, pois muitas pessoas estão fora das suas capacidades e depois atitude gera atitude e muitas vezes há situações que são desnecessárias. Por isso é que eu evito muitas vezes colocar-me nessas situações. Mas acho que para se evitar tem que haver maior policiamento, tem que haver mais campanhas de sensibilização e fazer com que estas pessoas percebam que dá para celebrar, mas não é preciso entrar em excessos de loucura que colocam as suas próprias vidas e das pessoas à sua volta em risco. Portanto, eu acho que o Carnaval tem todas as condições, como qualquer outra celebração que nós façamos, tem todas as condições para ser feito de maneira regrada. E é assim que deve ser feito. Vamos a mais entrevistas. Nós temos mais pessoas falando sobre o tema de hoje. Você que está acompanhando o debate público, estamos em direto aqui pela Unifé TV, agora 23 horas 28 minutos. Você pode participar. 218 368 008, 210 346 091. E ainda temos o nosso WhatsApp. Você pode enviar um SMS, uma mensagem de texto, 918 617 038. Você pode agora mesmo enviar a sua mensagem e nós vamos discutir o assunto. O do programa é debate público. A gente quer debater o que você pensa a respeito disso. As críticas são mínimas, os pontos negativos são irrelevantes, a festa em si, na sua opinião, ela acaba cumprindo o seu papel. O que você pensa a respeito? Nós já voltamos aqui em direto nos estúdios, vamos às ruas saber a opinião das pessoas. Carnaval, o que é o Carnaval para vocês? Festa. Sim. E mais? Animação. Portanto, festa, disfarces, animação, folia. Sim. Festa, diversão e muita animação. E sabe a origem, a verdadeira origem do Carnaval? Não. Não tem assim nenhuma ideia, não quero aqui dizer assim alguma ideia do que é que seja para si a origem do Carnaval? Para mim, Brasil, provavelmente. Não conheço, não. Não tem nenhuma noção? Não tenho nenhuma noção. Considera que hoje em Portugal o Carnaval é mais para crianças, é para todas as idades? Para todas as idades. Para aquilo que eu tenho visto aí, tanta gente com a minha idade, mais velhos, mais os novitos, os miuditos, é para toda a gente. E é para todas as idades, porquê? Acho que é uma alegria, um passatempo formidável. A felicidade não tem idades para si, não é? Exatamente. Eu acho que é para todos. Também acho, sim. Eu acho que há uns anos atrás focava-se mais nas crianças, mas acho que hoje em dia está a abranger todas as idades. E porquê? Porquê que para vocês é para todas as idades o Carnaval? Não sei, eu acho que todos têm direito a divertir-se, a expressar aquilo que sentem e não só a generalizar uma idade. E eu acho que todos têm direito ao Carnaval. Todas as idades são merecedoras de diversão, não é? É verdade. É para as famílias, eu acho que é importante as famílias juntarem-se todas e ver toda a gente unida, é muito engraçado. E porquê é que diz que é para as famílias, para todas as idades em geral? Porque nós podemos nos divertir todos em conjunto e acho que tanto as crianças como os adultos divertem-se e aproveitam estes momentos de calma e alegria. Portanto, a idade para si, a felicidade não tem idade, é isso? Não, de todo. E o que é que tem a dizer sobre os cancelamentos dos vários carnavais por Portugal continental por parte de algumas autarquias portuguesas? É uma pena, são catástrofes que têm acontecido em todo o lado e acho que toda a gente sofre com isso, nós todos, mas acho que se pudermos divertir um bocadinho, todos nós beneficiamos disso. Infelizmente o temporal foi muito grande e cada autarquia sabe o que é que tem lá no terreno e por isso considero que aquilo que eles fizeram bem em serviço da população.
Foi muito complicado. Estão há freguesias a passar muito mal. E nós estamos aqui a divertir-nos, mas há muita gente e muito mal. No fundo, está tudo exatamente. E é normal que isso acontecesse. Acha justo? É justo, sim. No Carnaval, todas as pessoas se mascaram, não é? E vocês? Qual é que seriam o vosso fato, a vossa máscara de Carnaval? Eu queria mascarar de Smurf. Porquê? Azuis. E com a barba branca e com coisa, sei lá, é divertido. E tu querias-te mascarar do quê? Smurf também. Íamos juntas. O porquê desse fato, da escolha desse fato? Não sei, acho que é engraçado. Acho que o Carnaval é uma coisa assim para nos caracterizarmos de coisas engraçadas e para podermos aproveitar o momento sem sermos julgados, acho eu. Olha, eu vim assim à cowboy, assim improvisado, com o chapéu da filha. E eu vim à Rapunzel. Portanto, esses disfarces para hoje, para este Carnaval, representam em alguma forma os vossos traços de personalidade, vossas quanto pessoas? É para brincarmos, é Carnaval, ninguém leva a mal. Considera que é também uma oportunidade para algumas pessoas vestirem uma personagem que na verdade sempre foram? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porquê? Sei lá, há pessoas que querem ser uma coisa e na vida não lhes dá oportunidade. Por exemplo, ser um enfermeiro, ser um polícia, ser um bombeiro e não têm essa hipótese. E neste dia mascaram-se disso. É o dia para honrar esses desejos, não é? Nem mais. Eu acho que é um bocadinho disso, é um bocadinho também da libertação de toda a gente, de não olhar para os outros e não pensarem muito naquilo que os outros pensam no dia-a-dia. Quanto é que já gastou com esta festividade, com o Carnaval? Confetes, comida, fatos, quanto é que já gastou, sim, por alto? Não, somos muito comedidos, acho que se calhar 10 euros mais o fato. As festividades não estão a sair caras para si? Não, de todo. Fomos almoçar, fomos 4 pessoas, eu, a minha mulher, o meu sobrinho e o meu tio, foram 100 euros. Portanto, ainda, esta festividade ainda tem custo. Para já, não. Que agora ainda estão aqui as berrecasitas, para a cervejita, para o churro, para a bifana. Portanto, esta festividade ainda traz alguns gastos consigo. Sim. Não muito. A gente leva as coisas baratinhas porque somos pobres. Mas mais ou menos, assim, uma estimativa por alto. Nem chegou a 50 euros. Foi. Mas ainda... Dentro do orçamento, com almoço, fatos, principalmente para eles, porque eles têm que ir mascarados para a escola e divertirem-se. Parece algo tão inofensivo, né, Gonçalo? As pessoas têm essa percepção, eu vejo ali algumas mascaradas, algumas fantasiadas que estão ali realmente num ar de comemoração, uma coisa muito assim ingênua. Será que é isso mesmo? Eu acho que para a maioria das pessoas é mais um momento de escapar sobre da rotina, sobre tudo aquilo que as rodeia, coisas que estejam a chatear um bocadinho. E a grande parte das pessoas festeja o Carnaval por causa disso. E também porque há o feriado e as pessoas gostam do feriadozinho para descansar. O Carnaval enquanto sátira é uma pergunta que eu tenho para você. Há figuras ilustres da sociedade. Ainda hoje continua? E de que forma? Tem até um nome aí que é dado, tradição dos cabeçudos. Já ouviu falar? Não ouvi falar, mas essa questão da sátira política é verdade, isso acontece desde o século XIX, como eu falei há bocado, e em Portugal o Carnaval, que é mais caracterizado por essa crítica política, é principalmente o Carnaval de Torres Vedras. É muito comum haverem aquelas figuras, provavelmente os cabeçudos vêm daí, porque são figuras que eles imitam, fazem as figuras de Carnaval, nos casos alegóricos, como se fossem personagens políticas. Lembro-me de ter visto uma do António Costa, que agora é Presidente da Comissão Europeia, na altura que ele era Primeiro-Ministro, em que, lá está, ele tinha o corpo mais fino, mas tinha a cabeça bastante inchada, portanto acredito que seja daí que vem a questão dos cabeçudos. Mas sim, é uma forma de se fazer sátira política e, de certa maneira, de fazer uma crítica à política que acontece no nosso país. Nas restantes celebrações do Carnaval já não é assim tão comum. Pode acontecer, mas não... Era isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Não sei se você tem algum pormenor de outros lugares, outros países, de forma diferente. A maioria dos carnavais,
Com a questão do globalismo, principalmente a partir do século XX, quando começa a haver um intercâmbio maior de culturas entre o mundo ocidental, o Carnaval parece que começa a ser um bocadinho mais standardizado assim, ao longo dos países. Portanto, as celebrações hoje em dia do Carnaval, assim, do ponto de vista mais abrangente, são mais ou menos a mesma coisa, vai variando. Por exemplo, há muitas celebrações que são baseadas em temas que estão no dia, que estão na berra, na altura, durante aquelas celebrações. Mas depois, por exemplo, no caso português, nós formos... quase todas as localidades celebram o Carnaval, mas há localidades que celebram o Carnaval de maneira distinta. Somos, por exemplo, para Macedo de Cavaleiros, somos para Lolé, somos para Torres Vedras, fomos para Loures. É um Carnaval um bocadinho mais pessoal, com características mais específicas, enquanto todos os outros Carnavais é um bocadinho mais consumismo, se assim podemos dizer. Entendi. Olha, você que agora acompanha o programa, você pode interagir conosco, participar. Eu vou colocar mais uma vez as nossas perguntas lá dos stories da Unifé TV. Para você que está em casa, sintonizou há pouco, nós estamos aqui em direto no debate público de hoje falando sobre o Carnaval. E agora, né? Termina, o que acontece pós-comemoração, né? Aqueles exageros, pessoas alcoolizadas, muitas conheceram determinadas substâncias. Há também a questão do assédio moral, sexual, há muitas coisas envolvidas em datas comemorativas como essa, não apenas no Carnaval, e nós não estamos aqui para criticar, nós estamos aqui trazendo o assunto. Temos aqui o historiador Gonçalo Farlense, que está conosco, falando um pouco mais de forma historial sobre o Carnaval, mas há aqueles que tratam o Carnaval como uma questão espiritual. A gente vê muito isso no Brasil. Atualmente, as escolas de samba têm se inclinado muito para a questão espiritual, trazendo aí religiões, inclusive de matriz africana, para o sambódromo. E o que você pensa a respeito disso? Vamos, mais uma vez, então, às questões. Coloca aí a primeira, por favor. Conhece a origem do Carnaval? Se você está conosco há algum tempo já no programa, certamente você já sabe responder. Tem aí 4 opções para você deixar o seu comentário. A segunda pergunta, considera que quem celebra o Carnaval? Também tem 3 opções, desconhece a sua origem, são apenas crianças, a gente já viu que não é só criança, os adultos também comemoram, gostam, se divertem, interagem, participam, e mesmo numa época em que o país não está em bons lençóis, né? Tudo que vem acontecendo aí pelos tornados, pelas depressões. E teve até um entrevistado, não sei se você prestou atenção, que disse, não, tem que se comemorar, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É debatível. Eu acho que o Estado fez bem no facto de ter preservado, primeiro de tudo, as pessoas que foram afetadas. Sim. Ou seja, tudo o que tenham sido regiões afetadas, acho que faz todo o sentido. Sim. Para já tem que se garantir as mínimas condições de segurança para todas as pessoas que vão festejar o Carnaval. E depois por respeito às pessoas afetadas e às próprias regiões que foram afetadas, porque agora é preciso toda uma reconstrução e requalificação. E que vai demorar. E que vai demorar bastante tempo. Vai exatamente. exigir muitos milhares de euros. Né? Muitos milhares de euros, milhares de milhões, não vão ser milhares. O próprio governo não sabe quanto é que tem que investir. Agora o governo vai ter que perceber onde é que vai buscar dinheiro. Vai ter que retirar dinheiro de alguns locais, por exemplo, do Plano de Recuperação e Resiliência, do PRR. O Primeiro-Ministro falou sobre a criação de um PRR-PT, que é um Plano de Recuperação e Resiliência para Portugal com dinheiro português, porque o nosso PRR é dinheiro financiado pela União Europeia. Depois temos o PT 2030, que é outro projeto de financiamento de construção de infraestruturas em Portugal. Mas acho que faz todo o sentido em cancelar o Carnaval nas regiões afetadas, até porque vamos a ver, e isto acontece porque o Governo permitiu, porque o Governo há mais de 20 anos que não há um debate a sério sobre reordenamento do território, sobre o Plano Diretor Municipal, que é o plano que demora mais ou menos 20 anos para se fazer, que fala sobre o ordenamento territorial de cada concelho. O investimento público tem sido quase nulo ao longo destes últimos anos. As pessoas estão muito contentes porque nós temos tido temos tido superávites no orçamento anualmente, mas depois esquecem-se que esse dinheiro não é investido em alguns locais, e vê-se aqui perfeitamente. E
Agora, a grande questão neste momento não é quantos milhões é que vamos ter que investir nas regiões afetadas. A grande questão aqui é, será que faz sentido continuarmos a reconstruir em locais que estão prementes este tipo de situações? Porque Portugal está numa zona que Portugal vai ser dos países do mundo que mais vai ser afetado por as alterações climáticas. 75% da nossa população vive junto às áreas marítimas, à zona costeira. Mais ou menos 70% da nossa economia é junto das áreas costeiras. E nós temos de perceber se faz sentido voltar a construir em regiões que são constantemente afetadas, porque o Governo, não só este como todos os outros, nós dizemos muito que mais vale prevenir do que remediar. O Governo está sempre a remediar o remendo. Não há prevenção. Portanto, eu acho que o debate neste momento não é quantos milhões é que temos de fazer, é quanto é que temos de gastar, mas sim onde é que vamos reconstruir, porque senão isto vai acontecer novamente. É bem pontuado. Vamos então à segunda ou à terceira questão. Pode colocar, por favor. O que costuma fazer no Carnaval? Você também pode deixar aí a sua opinião. Tem aí 3 opções: festejo, não faz nada ou já não comemora mais. E a última pergunta, por favor. Acha que no Carnaval acontecem excessos, festeja-se, estou com dificuldade de falar essa palavra, efeméride, e há gastos supérfluos, quer dizer, desnecessários. Você pode entrar agora lá nos stories do Facebook, como também do Instagram, e deixar a sua opinião. Vamos a mais entrevistas. Hoje o programa está recheado de entrevistas, muitas pessoas falando sobre o Carnaval, e vamos aí saber se há opiniões diversas ou divergentes aqui, aquelas que nós já ouvimos. O senhor gosta do Carnaval? Nem por isso. E porquê? Não gosto muito dos excessos. Mas acha que há sempre muito barulho, muito álcool, muito lixo no chão? Um pouco, mas não é que tenha motivos de queixa sobre isso. Mas acha que as pessoas nesta altura do Carnaval acabam por investir muito dinheiro? Sim, também, exatamente. Também há muitos gastos. E para a vida cara como está, acaba por se investir numa coisa que é muito passageira. Não gosto de confusão. Quando eu vejo muita gente, faz-me impressão. Mas acha que esta altura do Carnaval as pessoas acabam por investir demasiado dinheiro sem necessidade? Sim, sem dúvida. Às vezes há coisas tão simples que ficam tão bem. Eu, quando era a minha filha, que era pequenina, eu comprava um bocadinho de tecido e fazia-lhe as coisinhas e ficava muito cheira. E agora acho que é um exagero, mas cada um sabe de si e Deus sabe de todos. Que antes até aqui, nesta zona, havia aqui o cortejo ao domingo das pessoas da terceira idade. Mas você acha que atualmente as pessoas gastam muito dinheiro, investem muito dinheiro para realizar o Carnaval? Olha, não sei, menina, porque eu não gasto dinheiro nenhum. O meu dinheiro é pouco para gastar nisso, mas eu penso que sim, porque por causa das crianças e assim gasta-se dinheiro. Acha que antigamente os fatos faziam de uma forma mais simples? Fazia-se, que eu cheguei a fazer para os meus filhos e eu mesmo costurá-los para os meus filhos. A senhora gosta do Carnaval? Não, nunca achei muita graça. Desde criança não é assim uma festa que eu valorizo. Quais é que são os aspectos que menos agradam neste caso, relativamente ao Carnaval? Não sei apontar, simplesmente não é uma festa que eu valorize. Por questões pessoais não me diz muito. Eu compreendo quem gosta, mas não é nada que me diga, não me diz nada, realmente é só isso, não há uma razão em particular, nenhum motivo específico, não. Festa da carne, eu já passei dessa época e eu acho que Carnaval perturbaram muito, né, a situação, então não existe mais Carnaval. Existem prazeres da carne, né, e não é assim, as pessoas levam por outro lado. Mas essa é a minha opinião, não quero dizer que eu esteja certa, é o que eu penso. Aí começa a bebedeira, né, aí as pessoas já são um pouco desequilibradas e parte para briga. É muita bagunça, né? Lixo no chão, algazarra, né? Baderna, sem necessidade. O lixo, o álcool, o lixo que deixam nas ruas, que não haviam de deixar, isso é que eu acho negativo. Mas acha que muitos jovens usam o Carnaval para se embebedarem e fazerem festas desnecessárias? Menina, não é preciso ser o Carnaval para eles fazerem isso que a gente vê na televisão. Porque a mocidade hoje está para isto que se há de fazer, olha.
Mas acha que as pessoas têm pouco cuidado com as ruas e sujam bastante? Têm pouco cuidado com as ruas, têm pouco cuidado com a própria saúde deles, porque bebem e fazem outras coisas que não deviam fazer, que dão cabo da saúde dos jovens. Muitos dos jovens hoje estão podres, para se dizer. Pessoas que vão ao carnaval acabam por se descontrolar um pouco, beber álcool, deixar muito lixo no chão. O que é que acha sobre isto? Olha, pode ser mais o lixo, mas o lixo é que fica muita coisa no chão, o lixo, não é? Mas o que é que acha sobre isto? Incomoda-o? A mim não, depois estão os homens para fazer a limpeza, senão não há trabalho. Se não houver trabalho, onde é que eles vão trabalhar, não é? E o barulho do carnaval é uma coisa que o deixa desconfortável? Eu acho que não. Toda a gente sabe que é naquele dia, o carnaval é naquele dia, portanto não há nada, não é? Para mim o carnaval tem um sentido diferente porque eu sou cristã, católica, então é um momento que eu tiro para fazer um retiro espiritual, fazer oração. Agora mesmo estava aí na igreja e oro por aqueles que preferem estar manifestando a sua alegria de outra forma. Então rezo por mim, rezo por aqueles também que vão estar se dirigindo aos blocos, à festa. O que é que tem a dizer sobre os jovens que se acabam por estragar nas festas do carnaval? Eu acho muito triste, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E para que se prostituir, para que bebedeira, se você pode ser feliz sem isso, né? Porque a felicidade é momentânea, não é isso a felicidade, né? É uma pena que o jovem tá do jeito que tá, né? Mas a gente tem que orar, pedir muito a Deus que vocês são o futuro das nações, né? Então, que Deus abençoe vocês cada vez mais, que vocês possam enxergar por outro lado, melhor, sem violência, né? Porque a violência não vai chegar em lugar nenhum, né? Sem ofender o outro, né? Eu acho que a vida é essa, a gente pode amar todos, né? Você não é obrigada a gostar de mim, nem eu sou obrigada a gostar de você, mas sou obrigada a te respeitar. Porque você é jovem, ou você seja idoso igual a mim, ou que você seja criança, a gente tem que respeitar um outro. Porque o respeito é mútuo, né? E quando a gente tem respeito, tem tudo. Relativamente às origens do enterro do intrudo, conhece de onde é que vem isto? Do enterro do intrudo, não, já li, mas agora não estou recordado. Mas sabe mais ou menos do que é que estamos a falar? Sei que tem origens pagãs, mas propriamente dito o enterro do intrudo não estou a ver. Lembro-me que carnaval vem de carnavalis, do latim, e isso é, digamos, um festejo da carne, portanto é muito carnal, não espiritual o festejo, não é? Não. Nem faz ideia do que é? Está relacionado com a Páscoa, tem uma ligação direta que eu não sei qual é. Com vergonha, se calhar agora era a parte em que eu devia admitir que é vergonhoso da minha parte, mas não sei. O carnaval tem origem na antiguidade, sendo posteriormente recuperado e adaptado pelo cristianismo. Antigamente, as celebrações começavam no Dia de Reis e prolongavam-se até à quarta-feira de cinzas, a véspera da Quaresma, um tempo em que tradicionalmente se fazia adeus à carne ou carnaval, a origem do próprio nome carnaval. A própria etimologia do termo carnaval está ligada a este rito de passagem. Deriva do latim carnis levare, que significa retirar a carne, representando simbolicamente a despedida dos prazeres carnais antes do tempo de abstinência quaresmal. Historicamente, o carnaval simbolizava uma inversão temporária da ordem social, em que as normas do cotidiano eram momentaneamente suspensas, permitindo às pessoas entregarem-se às festas e aos excessos. Em Portugal, a celebração do carnaval remonta igualmente a tempos antigos, quando se celebrava a chegada da primavera com festas e rituais comunitários. Ao longo dos séculos, estas celebrações foram incorporando elementos cristãos e populares, evoluindo para aquilo que hoje reconhecemos, com desfiles de máscaras, fantasias coloridas, música, que se tornaram parte da tradição carnavalesca portuguesa. É importante destacar que o carnaval português desempenhou um papel importante na história cultural do Brasil. A tradição do intrudo, trazida pelos portugueses para o Brasil, evoluiu para o que hoje é considerado o carnaval mais conhecido do mundo. No entanto, 2026 tem sido um ano diferente para o carnaval em Portugal.
O país foi atingido por um ciclo de tempestades e intempéries que causou grandes estragos e obrigou várias localidades a reconsiderar os seus planos para as festividades, originalmente agendadas para o dia 17 de fevereiro. O Carnaval de Torres Vedras foi cancelado este ano devido aos prejuízos e riscos provocados pelo mau tempo, com as autoridades a afirmarem que a prioridade absoluta é a segurança das populações e a recuperação dos territórios afetados. Outros municípios, como Vila de Rei, também cancelaram o desfile de Carnaval por motivos de segurança, optando por canalizar recursos para a recuperação das áreas afetadas pelas intempéries. Este ano a data está claramente marcada por razões singulares, mas no programa de hoje vamos conhecer melhor a origem desta festividade. Mediante a tudo que o país enfrentou nos últimos dias, muitas pessoas desabrigadas, desalojadas, né? Um prejuízo incalculável, sem contar perdas de muitas vidas. E, claro, é óbvio que realmente muitas regiões estejam sensibilizadas com tudo isso, né, Gonçalo? Sim, eu acho que faz todo o sentido, até porque nós estamos a falar, como disse, da vida das pessoas. A celebração do Carnaval, de certa maneira, é quase um desrespeito a todas as pessoas que foram afetadas com esta situação. Portanto, agora, tal como passou na peça, o mais importante é pensar na requalificação dos espaços afetados, ajudar as pessoas a reconstruir as suas habitações e, felizmente, o Estado tarde, mas está a dar resposta a essa problemática, e agora vamos ver como é que se vai desenvolver. Eu sei que em Torres Vedras foi agora cancelado, mas fala-se possibilidade de haver um Carnaval no verão. Obviamente não vai ser a mesma coisa, não vai ter o mesmo impacto, principalmente na economia. Mas eu acho importante neste momento preservar a vida das pessoas e as suas habitações, e só depois pensar nas celebrações, obviamente. Nós não estamos aqui criticando de forma alguma, até porque, deixa eu falar aqui nessa câmera, para o ser humano extravasar, para o ser humano sair do controle, não é necessário um período de 3 dias, não é necessário a festa de Carnaval. Nós estávamos falando aqui fora do ar que há muitas noites, né, muitos finais de semana em Lisboa, nas grandes capitais, não só em Portugal, mas em todos os lugares do mundo é assim. Onde há violência, onde há desrespeito, onde há morte, onde há substâncias sendo ingeridas de forma exagerada, sem controle. Enfim, o ser humano ele busca alternativas para preencher, de certa forma, um vazio, buscar, de certa forma, uma alegria que a gente sabe que é momentânea, que é passageira, porque depois vem a solidão, vem o desprezo, vem as decepções, as frustrações, e ano após ano, festa após festa, muitas pessoas elas têm convivido dessa forma. Vamos acompanhar agora como ficou a sondagem lá nas nossas redes sociais. Coloca, por favor, sobre a primeira pergunta. 73% diz que conhece a origem do Carnaval. 14% não. Outros 14% diz que não liga a nada essa data. A segunda pergunta era: considera que quem celebra o Carnaval desconhece a sua origem? 65% diz que sim. 5% diz que é apenas crianças. 30% são pessoas com ideias singulares que celebram o Carnaval. A terceira pergunta, por favor: o que costuma fazer no Carnaval? 4% diz que festeja, 78% diz que não faz nada e 18% diz que já festejou, mas já não comemora mais. A última pergunta: você acha que o Carnaval, o que acontece, né, no Carnaval? O que você acha do Carnaval era a pergunta. 62% diz que apenas acontecem excessos. 19% festeja-se a efeméride. E 19% diz que há gastos supérfluos. Essa foi a opinião das pessoas que participaram conosco lá nas nossas redes sociais. Gonçalo, suas considerações finais aqui sobre o assunto. O que você acha que não foi falado, que poderia ajudar as pessoas que estão em casa, de certa forma, trazer um pensamento? Eu acho que, pegando um bocadinho no ponto que eu falei há bocado, eu acho que é preciso realmente termos um debate sério sobre
que país é que nós queremos para o nosso futuro. Falo no contexto português, porque é onde eu vivo. E eu acho que para já, esse debate tem que começar através desta situação que aconteceu, esta tempestade, e perceber que a primeira tempestade que nós tivemos, a depressão, se assim podemos dizer, a depressão Harry, vários meteorologistas avisaram no dia 27 de janeiro, no dia anterior, de que iria acontecer uma depressão bastante grave. Nós não tínhamos noção do que iria acontecer, tínhamos mais ou menos noção. No próprio dia 27 de janeiro, vários autarcas pediram ao Estado português para colocar o estado de calamidade. Ou seja, o estado de calamidade faz com que seja ativado um conjunto de mecanismos de apoio a esses municípios. O que é que o próprio Estado fez? Apenas enviou 2 secretários de Estado. A seguir, passada uma semana, o Governo esteve mais ou menos perdido na forma de fazer a sua própria comunicação. A nossa Ministra da Administração Interna esteve também perdida na forma com que é que deveria agir. E nós percebemos que durante aquela primeira semana das depressões, que afetaram imenso a região centro do nosso país, que o Governo não sabia o que estava a fazer. Os ministros estavam perdidos na comunicação e o mais importante quando há uma situação destas é a comunicação. E o Estado português, o Governo, não soube fazer. A partir daí, depois, a Ministra da Administração Interna demitiu-se e o nosso Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, assumiu a pasta e a partir daí começámos a ver uma resposta mais ativa do Governo. Mas isto para dizer que isto é algo que acontece constantemente no nosso país. As coisas só são feitas depois de acontecer o desastre. Até parece que são coisas assim imprevisíveis, né? Não há uma perspectiva que pode acontecer, mesmo tendo alertas, avisos de alertas. Exatamente. Dizer, parece agora, que não se dá muito crédito. Mas né? Completamente. E para mim, qual é que é a solução? Eu olho para esta problemática e sinto que a única solução é arranjar um mecanismo intermediário que faça a ligação das informações e da decisão entre o Estado Central e as autarquias, nomeadamente a regionalização. Há pessoas que são a favor, há pessoas que são contra. Neste tipo de situação, eu sinto que a regionalização funcionaria muito bem, porque dando mais autonomia às autarquias, às câmaras municipais, como já aconteceu em outras situações, a resposta é muito mais eficaz, porque o Presidente da Câmara tem um conhecimento territorial da fauna que ninguém tem. Dou um exemplo concreto. A Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, teve um papel fundamental na diminuição da dimensão dos estragos na sua localidade. Porquê? Porque conhece perfeitamente o concelho que está a presidir, sabe como é que funciona a proteção civil, todos os mecanismos de apoio às populações e tendo o conhecimento, e obviamente tendo tido experiência no Estado Central, porque foi ministra do Partido Socialista no governo de António Costa, fez com que a resposta da própria fosse muito mais ágil. Portanto, eu acho que é importante desburocratizar o Estado Central, dar um bocadinho mais autonomia às autarquias e financiar também de uma maneira mais eficaz este tipo de intempéries, porque acontecem e nós nunca estamos preparados, porque agora do nada o Ministro da Economia e da Coesão Territorial veio dizer que nós temos um conjunto de formas de arranjar financiamento, mas vão ter que ser feitos ajustes em todos eles, seja no PT 2030, seja no PRR, depois a criação do novo PRR, depois temos o Banco de Financiamento Europeu. Pronto, temos este conjunto de mecanismos que vão ser utilizados agora para estas questões, mas que não era para ser utilizado para elas. Era para ser utilizado noutras situações, na construção de centros de saúde, escolas, casas. Ou seja, tem que haver um debate a sério sobre como é que nós vamos agora seguir com o futuro do nosso país. Vamos trazer aqui um debate público falando de políticas internas. Você já está convidado, tá? Para a gente debater aí Muito obrigado. O assunto. Hoje falamos de carnaval, falamos de consciência. E você que mesmo depois de todas essas datas comemorativas, essas festas, né, as saídas, as diversões, e você está aí, de repente, amargurado, infeliz, triste, sem saber o que fazer, perdido, como falava o Gonçalo há pouco, como muitos estão perdidos em meio às tempestades, não apenas as tempestades do ar, do clima, mas as tempestades da vida. Fica aí conosco, porque logo após esse programa, logo após o intervalo, nós vamos ter uma programação muito especial para conversar com você, atender você. Você vai poder conversar, desabafar, 21-836-8008. Vou deixar o telefone no rodapé do seu televisor e você pode, então, participar. Se quiser enviar uma sugestão de tema, vou deixar também o e-mail, você pode enviar, nós vamos avaliar a sua sugestão, vamos trazer aqui na mesa do debate público para discutirmos opiniões, ideias, porque o programa é feito para você e por você. Debate público finaliza hoje essa participação. Terça-feira que vem estaremos de volta. Eu agradeço o Gonçalo mais uma vez. Pelo convite. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa. Forte abraço a todos, fique bem e até o nosso próximo programa.